Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje vai falar sobre segurança alimentar. Trouxemos aqui a especialista em segurança alimentar, Ana Carla Luna. Muito obrigado, Ana, por ter aceitado o nosso convite. Hoje, quando se fala em uma educação de qualidade, se fala também em alimentação nas escolas. Qual o nível da alimentação que hoje alunos como de Maceió, como os de Alagoas, recebem? Bem, hoje existe na verdade, há 55 anos atrás, que existe o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, esse programa, ele é referência internacional e é um programa que ele vem trazer muitos benefícios para os nossos alunos, porque ele dá diretrizes de como deve ser essa alimentação, de como é que deve ser esse alimento, então, de onde vem esse alimento. Existem várias regras, várias metas a serem cumpridas pelos municípios, pelo Estado. Então, inclusive, hoje, já até as escolas federais também estão dentro desse programa. Quando se fala de alimentação, eu lembro de uma passagem na minha vida em que, em determinada localidade de Maceió, eu via pessoas indo para escolas para se alimentar. Era a única refeição que tinha. Ainda assim, hoje, há uma preocupação maior por ser realmente, muitas vezes, a refeição que eles fazem? Isso, na verdade, ainda existe, né, no Brasil, crianças, adolescentes, que é a única refeição que ele vai consumir é aquela refeição da escola. Então, daí a importância maior desse programa, porque existe o detalhamento do que é que deve ser colocado, um parâmetro do que deve ser colocado nesse cardápio, que deve ser oferecido nas escolas, para que atenda no mínimo 20% da necessidade nutricional desse aluno. A 20% é tão pouco, mas muitas vezes é justamente esses 20% que faz com que modifique a realidade do nosso aluno. Então, ele se alimenta, ele consegue estudar e ele consegue aprender, absorver o conteúdo, porque nós temos professores maravilhosos que muitas vezes estão ali se esforçando na sala de aula, mas aquele aluno não consegue aprender porque não está bem alimentado. Então, esses 20% que eles consomem da necessidade nutricional, que na verdade é mínimo, então pode ser mais que 20%, que é o caso da educação em tempo integral, que chega a 70% da necessidade nutricional do aluno. Então, o nosso aluno ele consegue aprender naquele período, naquele intervalo que ele está na sala de aula, que ele está dentro, no período letivo, e ele consegue modificar a realidade da própria comunidade. Então, avançando aí nos estudos e melhorando a qualidade de vida. Quando você fala em parâmetros, que parâmetros são esses? Bem, existem parâmetros, primeiro, de onde vem esse alimento. Então, o programa, ele diz que, no mínimo, 30% dos alimentos, eles devem vir da agricultura familiar, com a prioridade local, inclusive a prioridade de orgânicos. Então, isso foi um ganho imenso, que foi justamente em 2009 que houve essa alteração da lei. E começa além dos alimentos eles serem basicamente in natura, né? Então, frutas, verduras, o alimento in natura, então deixando aí no mínimo 30% também dos alimentos industrializados, ele também tem um outro benefício, que é justamente a sustentabilidade financeira. Então, tanto tem o benefício nutricional, como também beneficia a localidade. Em termos de cardápio, não seria bem a palavra, mas de tipo, do que é oferecido, existe regra? Existe regra, sim. Existe um parâmetro nutricional no que diz respeito às macro e micronutrientes, então vitaminas, minerais, do que deve conter, que é justamente esse no mínimo 20%. Existe ainda regras que os 30% no máximo de produtos industrializados, então a gente tem uma restrição de enlatados, dos produtos industrializados realmente. Existe um número que, por exemplo, no mínimo
de 5 peças de frutas e hortaliças por semana. Então, existem várias regras para que a gente chegue aí a um cardápio mais saudável possível. Eu lembro, não faz muito tempo, na verdade faz um pouco, faz em 2005 a 2007, eu visitei uma escola e havia uma grande discussão, inclusive essa discussão foi parar na justiça, sobre que alimentos tinha na escola de Maceió. A grande argumentação de um lado era, olha, hoje a escola atual gasta, vou dar um número hipotético, 70 centavos por refeição, é hipotético, tá? Mas oferece creme cracker com kisuke. E nós queremos subir isso para R$2. E aí queremos oferecer carne, arroz, um suco legal. E a discussão era sempre essa, de tipo, do volume gasto com a merenda e de um volume econômico, mas que oferecia kisuke e creme cracker. Ainda existe algo nesse sentido no Brasil? Olha, justamente em 2009 que surgiu essa lei, que é a Lei 11.947 de 2009, que ela restringiu justamente esse tipo de alimentos. Então, o suco industrializado, que na verdade é um refresco, ele foi retirado, então foi proibido. Então, existem os alimentos proibidos e os restritos. Existe o biscoito, ele é restrito, ele pode, mas ele é restrito. Então, ele não pode ser todos os dias na alimentação do aluno. E aí veio o incentivo ao alimento in natura. Então, por isso que hoje nós vemos muito mais nos cardápios a alimentação local, inclusive ela precisa ser regionalizada. Então, a gente vê a macaxeira, o cuscuz. Então, cada vez mais os alimentos regionais. Se estiver no Sudeste, então, qual é o alimento que é utilizado lá? O que é regional? Então, sempre ele vai ser diferente, não vai ser o cardápio da alimentação do Nordeste não vai ser igual com o do Sudeste, do Sul, porque precisa existir esse incentivo aos alimentos regionais. Hoje ainda se busca algum tipo de correção nos alimentos que são oferecidos? Na verdade, existe uma fiscalização constante, né, tanto do governo federal, o Ministério Público e o Conselho de Alimentação Escolar. Então, toda entidade executora, ou seja, toda prefeitura, todo estado, que recebe o recurso federal para fornecer a alimentação escolar, ele precisa instituir um conselho. Nesse conselho existe a representação da sociedade civil organizada, existe a representação dos pais. No caso do ensino médio, a representação também dos alunos. Então, é uma representação muito interessante e eles têm o papel de fiscalizar. Então, inclusive, fiscalizar se o cardápio está seguindo os parâmetros estabelecidos pelo FNDE. Você tem uma experiência em Portugal e na Espanha. Como funciona essa parte de nutrição alimentar escolar nesses dois países? Bem, em Portugal, onde eu tive mais experiência na alimentação escolar, existe pouca regulamentação, né? O Brasil, inclusive, exporta essa tecnologia de conhecimento, né, que é esse programa, para várias partes do mundo. E existe alguma normatização, né, que eles aos poucos, inclusive a respeito da agricultura familiar, que eles iniciaram agora, então recente, não tem nem 5 anos, que eles iniciaram regulamentar a respeito disso. Então o Brasil está mais adiantado no que diz respeito à normatização. Uma questão de necessidade, principalmente. Isso, né? É verdade. Né? Nós saímos aí do mapa da ONU, mapa da fome, então, e um grande instrumento foi realmente o programa de alimentação escolar. Em Portugal existe o incentivo à alimentação regional, mas fica muito a critério do gestor. Então, se o gestor daquela prefeitura, vamos dizer assim, ele quer incentivar, então ele incentiva. Já no nosso caso, não, é nacional, então é uma legislação nacional. Quando se pensa em Portugal e na Espanha, como é que isso muda?
É muito próximo, é muito parecido, né? Então, existe a alimentação lá, eles não têm o lanche, eles têm o almoço, né? Então, tem o O primeiro aluno prato, deve o começar segundo um pouco prato. mais tarde também, não? Não, ele tem, uma escola em tempo integral, né? Como o Brasil hoje ele está buscando o tempo integral. E no Brasil é constitucional o direito humano à alimentação adequada e é garantido aos alunos das escolas públicas essa refeição gratuita, né? Já em Portugal existe uma taxa, né? Então, existe a possibilidade do aluno, né, do pai do aluno, pagar integralmente, meia ou não pagar. Não existe como direito já estabelecido. Universal. Universal, isso. Então, existe essa diferença. Tanto em Portugal como na Espanha, existe o pagamento da taxa para ter direito a essa alimentação. E o que é fornecido é apenas o almoço. Então, o lanche fica a critério mesmo dos pais. No nosso caso, se a escola é em tempo integral, o aluno tem direito ao café da manhã. Muitas vezes existe a possibilidade do café da manhã, do lanche e do almoço, né? Se for creche, principalmente café da manhã e lanche e o jantarzinho no final do dia. Quando se fala nessa questão de alimentação, nas discussões mais recentes, se discute também uma alimentação para diabéticos, para intolerantes. Como aplicar isso para o Estado? É possível realizar essa alimentação? É possível. A resolução que rege o programa, ela também prevê isso, né? Então, existem as necessidades nutricionais especiais de cada aluno. Envolve desde uma diabetes ou uma doença celíaca, onde a criança não pode, ou o adulto também não pode consumir o glúten, o trigo. Então, o leite também, né? Ao leite, então as intolerâncias, as alergias. Além disso, as crianças que têm síndrome de Down, que têm alguma outra necessidade especial e que necessite de um cardápio diferenciado, esse cardápio ele é produzido e é feito na escola, é produzido na escola. Então, muitas pessoas acham que não têm direito a essa alimentação especial. Então, os pais muitas vezes levam de casa, mas está lá estabelecido na legislação e é cumprido. Existem cardápios especiais, que sempre eles vão ser próximo ao cardápio tradicional, para que não haja nenhum tipo de constrangimento, então, para que essa criança não se sinta excluída. É muito difícil modificar esse cardápio? Não, é simples. É simples porque, inclusive, como os alimentos que para a escola, os alimentos para a alimentação escolar, eles são basicamente alimentos in natura, então é muito mais fácil, é muito fácil. É mais raro ter alguma intolerância em cima disso. Isso, né? Isso mesmo. Nós temos mais dificuldade quando a alimentação ela tem uma porcentagem maior de industrializados. Aí é que nós temos mais aditivos, temos corantes, então temos várias coisas. O próprio açúcar, que os produtos industrializados têm mais açúcar, tem mais sal, tem mais sódio, né? Então, quanto mais industrializado, mais difícil a adaptação. Quanto mais in natura, mais tranquila, mais fácil. Inclusive, essa criança se sente muito mais incluída, né, na escola. Um estudo recente mostrou que o número de doenças de um japonês era bem menor do que de um americano. Mas se esse japonês se deslocasse para os Estados Unidos, ele tinha o mesmo índice. Exatamente. O quanto a nossa alimentação, quando se falou muito agora na questão orgânica, o quanto a questão do orgânico contribui não só para essa criança, mas para a sociedade em termos de redução, em termos de saúde pública. Exatamente. Então, existe esse impacto muito grande, realmente, tanto os orgânicos, né, que aí pode ser os orgânicos industrializados, os beneficiados, porque aí justamente nós temos aí uma concentração de agrotóxico, principalmente aqui no Brasil, que
a liberação para os agrotóxicos é muito maior do que em muitas partes do mundo, mas também os produtos in natura, em comparação com os produtos industrializados. Os produtos industrializados, mesmo sendo orgânicos, que existem, a indústria dos alimentos já fazem os orgânicos industrializados, eles vão ter adição de justamente açúcar, sódio ou outros aditivos que venham a causar problemas de saúde. Então, as intolerâncias, as alergias, a própria hipertensão, câncer, então vários problemas de saúde pública são causados, sim, pelas doenças transmitidas por alimentos, veiculadas pelos alimentos e água. Sobre esse assunto, a gente vai voltar no próximo bloco, a gente vai para um breve intervalo. Nós voltamos já com o programa Ponto de Vista, que hoje está entrevistando Ana Carla Luna, especialista em nutrição alimentar escolar. A gente volta já.